Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Campus Party para falar um pouco sobre o Biotic, sobre algumas ações que a gente está desenvolvendo no Parque Tecnológico aqui em Brasília e também para apresentar para vocês o programa Centelha, uma ação do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o FAP, com a FINEP e com a Fundação CERT, para o desenvolvimento dos ecossistemas no Brasil afora. E o Distrito Federal vai estar participando desse programa. Nós convidamos o Leandro Carione para estar falando, está aqui com a gente. Leandro, pode dar um alô aí, por favor? Boa tarde, meu amigo Ideraldo, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês nesse sábado de frio à tarde aqui de Florianópolis, Santa Catarina, mas com o desejo, o coração lá em Brasília, cidade que eu adoro, que eu gosto muito. Obrigado, Carione. Sei da dificuldade que você está tendo aí de estar falando com a gente hoje à tarde, aí, tendo que dar auxílio à sua mãe. Eu sei de como a gente está nesses tempos de pandemia, né? Muito preocupados aí com as questões de saúde. E saúde é um dos temas, inclusive, né, dos desafios aí que a gente tem dentro do Centelha, né? Além dos vários outros temas que estão colocados dentro do programa. Leandro, eu diria que você desse uma palhinha sobre o programa como um todo, a origem disso, né? Eu acho que a gente pode construir aqui um bate-papo. Você está com dificuldade aí de câmera, né? Como é que estamos? Não, eu tô com a câmera ligada, não sei se Ah, vocês tá estão bom. vendo de fato, pelo menos aqui está aparecendo. Vamos lá. Ah, Deixa eu te contar a história do Centelha. A gente, da Fundação CERT, nós sempre fomos ligados muito ao movimento de empreendedorismo e inovação. Tá? E nós temos uma incubadora chamada Incubadora Celta, uma das maiores que a gente tem no nosso país. E uma coisa que deixava a gente bastante angustiado era o seguinte: pô, a gente percebe que tem muita coisa muito legal no mercado, na cabeça dos empreendedores, mas que, de certa forma, quando chega para apresentar-se como um plano de negócio, ou um modelo de negócio, ou alguma coisa nesse contexto, para entrar na incubadora, a gente não conseguia ver, de fato, o poder daquela ideia. Sabe? Isso acontecia muito. Acontecia tanto quanto empreendedores tradicionais, tal, como aqueles empreendedores científicos que vêm da academia. Às vezes, os empreendedores científicos era até mais notório que o plano de negócio deles, muitas vezes, tinha uma linguagem mais acadêmica do que, de fato, empresarial, para que pudesse ser analisada e avaliada para a entrada na incubadora. Isso foi em 2008. E aí nós criamos um programa chamado Sinapse da Inovação, lá atrás. Tá? O primeiro ano que rodou o Sinapse foi 2009, onde a gente tinha a seguinte proposta: vamos ajudar os empreendedores a tirar as ideias do papel, tá? Mas que essa ideia precisa sair do papel com uma cara de negócio já estruturado. Né? Não apenas tirar com PowerPoint, etc. Nós precisamos dar um passo a mais. E aí nasce um programa chamado Sinapse da Inovação, e a gente começou a rodar em Santa Catarina, rodamos no Amazonas, rodamos Espírito Santo, rodamos no Paraná, e chamou muita atenção. A partir disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a própria FINEP, e uma parceria extraordinária com o CONFAP, fez com que, olha, vamos fazer um programa como esse, tá, para que a gente possa, em todos os estados, promover o empreendedorismo inovador, ajudando, de fato, o empreendedor a tirar sua ideia do papel. Então, basicamente, esse é o objetivo. Vamos tirar as boas ideias do papel, vamos fazer com que ela tenha o início da sua jornada muito bem desenvolvido, para que as chances de sucesso lá na frente, elas sejam ampliadas. E aí nasce o programa Centelha. Né? Centelha, como a palavra já diz, é aquela primeira faísca, primeira fagulha, é a faísca que movimenta o mundo. Basicamente, esse é o histórico do nosso programa. O Ideraldo saiu aqui. Deixa eu já dar mais uma palhinha, então. E aí o que acontece?
A gente, quando fez o primeiro Sinapse, está fazendo o Centelha, a gente não tem um foco específico no empreendedor científico. O que a gente busca, na verdade, são excelentes ideias. Então, pré-requisito para alguém participar do Centelha é ter ideias inovadoras, ideias bastante avançadas, né, que tenham, na verdade, uma chance de competitividade e escalabilidade maior do que as demais. Então, você não vai estar sendo julgado apenas pela sua ideia, se é bonita, se é legal, se é interessante, se ela realmente é uma ideia que vai promover impacto, etc. Você estará sendo julgado por tudo isso, mas ainda é o seguinte, você precisa ser competitivo. Você precisa ter grandes chances de sucesso, para, obviamente, promover aí a geração de empregos, geração de impostos e, principalmente, o benefício da aplicação do seu produto, do seu serviço na sociedade. Deraldo, estamos tendo problemas técnicos? Vamos aguardar um pouquinho. Bem, vamos lá. Uma outra pergunta que também sempre me fazem é o seguinte, tá, eu vou participar de Centelha, mas, cara, o empreendedor tem um monte de coisa para fazer, uma loucura. Por que eu vou participar de Centelha? Qual é o motivo da participação do Centelha? Primeiro é o seguinte, nós do Centelha já ajudamos mais de 2.500 empresas. No Centelha 1 que nós tivemos, agora esse do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, Confap, e agora a CNPq, e aí a gente faz parceria, obviamente, com as FAPs, muitos SEBRAES envolvidos, aqui em Brasília, o Biotic, por exemplo. Bem, este programa tem uma metodologia que já ajudou muitas empresas a terem sucesso. Sucessos realmente relevantes. Tem empresas nossas que nasceram realmente do nada, uma boa ideia, e que conseguiram aí mercados nacionais até mercados internacionais. Tem empresas nossas que foram criadas no Sinapse, por exemplo, que eles conseguiram se instalar em outros países e hoje são competitivos não só no Brasil, mas em países como a Europa, né? Então, primeiro é metodologia. Segundo, gente, vamos lá, grana, né? O Centelha, ele disponibiliza um valor em forma de subvenção econômica, tá? Subvenção econômica significa o seguinte, cara, é dinheiro que não precisa retornar como se fosse um financiamento. Você recebe esse recurso e você tem a obrigatoriedade, vai ser fiscalizado por isso, você vai ser cobrado por isso, de aplicar da forma melhor possível para andar o mais rápido e o mais longe com a tua empresa. Tá? Mas é um recurso, na verdade, que se faz extremamente importante naquele momento em que, principalmente os investidores privados, ainda olham essas ideias e dizem, poxa, ainda está muito imatura, ela está muito inicial e o risco é muito grande. Eu ainda não tenho aí sinais de que realmente vale a pena investir. Então, entra aí a FAPDF, o Biotic, operando esse programa localmente em Brasília, para ajudar, de fato, vocês, os empreendedores, a desenvolver suas ideias. E, além disso, nós temos todo um conjunto de especialistas, tá? E aí pode ser chamado de mentores, pode ser chamado de tutores, o que seja. Nós temos um conjunto de especialistas que vai provocar, vai ajudar cada um dos empreendedores a realmente refletir e olhar aquilo que importa para a empresa. Porque é muito comum o empreendedor, no início da sua jornada, tentar olhar todos os espectros dos problemas das suas empresas ou dos desafios que ele vai ter e tentar ele próprio resolver. E, de certa forma, é impossível fazer isso, né? A gente entende que é muito difícil uma única pessoa fazer isso. Então, o que a gente faz a gente provoca, a gente disponibiliza mais conhecimento e a gente ajuda, obviamente, orientando a conseguir aí um caminho mais rápido, um caminho mais sólido para estruturar a empresa. Ideraldo, conseguiu voltar, Ideraldo? Ideraldo está ali, mas me parece que está com bastante problemas técnicos.
Deraldo? Deraldo? Então, vamos avançando por aqui. Eu não te escuto, Deraldo, não te escutamos. Tá? Vamos avançando. E como é que funciona o programa Centelha? Não te escutamos, não te escutamos. Não. E como é que funciona? O programa Centelha, ele está dividido em duas grandes etapas. A primeira etapa é a etapa de chamamento e capacitação. Como é que a gente faz isso? A gente... Opa, conseguimos? Agora estamos escutando. Eu acho que sim. Agora está funcionando, Leandro. Funcionando, legal, legal. Desculpa, saiu minha conexão, eu estava pelo celular, passei para o computador, acho que agora a gente consegue seguir aí melhor, sem mais interrupções. E Deraldo, eu já saí aqui falando pra caramba, tá? Tá. Então, eu falei um pouquinho da origem do programa e por que ele é importante para o empreendedor. Eu estava agora pensando, assim, numa lógica de falar como é que o programa funciona. Perfeito, Leandro. Vamos seguindo. Vamos seguindo? Vamos sim. Fique à vontade. Então, gente, como é que esse programa funciona? A gente abre uma fase, tá? A primeira etapa para o empreendedor, propriamente dito, é chamamento para que ele mostre a sua ideia, demonstre a sua ideia. Então, existe o portal, né? O portal que é específico em Brasília mesmo. Ele tem um portal geral, que é o www.centelha.org.br, tá? Esse é programacentelha.org.br, né? Ele vai, ali você pode escolher a capital que você está propondo, né? A capital que você, o estado que você está, nesse caso a capital que é do Distrito Federal, né? Você pode escolher ali, e aí você vai cadastrar a sua ideia. Mas ali tem uma série de vídeos, por exemplo, que te ajudam a entender o que as boas ideias têm e da onde que elas vêm. Então, se eu fosse vocês, empreendedores que têm interesse de buscar esse recurso do Centelha, eu assistiria esses vídeos e disse, poxa, olha só, esse detalhe aqui para botar lá, cadastrar a minha ideia é importante. Eu tenho que dizer qual é o tamanho do mercado. Eu tenho que dizer aqui, olha, que troço legal, eu tenho que dizer aqui qual é o grau de inovação, né? Eu tenho que mostrar aqui qual é o problema que essa ideia resolve e qual é a competência da nossa equipe para fazer isso. Então, começa dessa forma. As melhores ideias serão selecionadas. Cerca de 300 ideias serão selecionadas para a segunda etapa. Geralmente, essa primeira etapa é super concorrida. Ela tem mais ou menos 1.000 pessoas, 1.200 pessoas participando. Nos outros estados acontece muito isso, eu tenho certeza absoluta que no ecossistema de Brasília, esse ecossistema bastante fervoroso, vai ter até mais, né? Então, a gente tem essa primeira etapa. As empresas selecionadas nessa primeira etapa, que vão para a segunda, ainda estão na fase de seleção, de pré-seleção, exatamente, tá? E vão ali disponibilizar informações sobre, ótimo, a tua ideia é legal, mas e como é que seria o teu empreendimento? Mais uma vez, uma série de vídeos que a gente disponibiliza, e eles vão ali dizendo, o que meu empreendimento tem, quanto que ele pode arrecadar, qual é o fluxo de caixa que pode ter, o quanto isso vai custar, qual é a parceria que eu tenho que ter, que mercados prioritários eu vou alavancar, uma série de informações importantes que são complementos, na verdade, da fase anterior, porque na fase anterior você só falou da ideia, agora você fala do empreendimento. As melhores passarão para o terceiro estágio da seleção. E esse terceiro estágio da seleção, ele é, se eu receber esses R$600, 60 mil reais, que é o valor da subvenção, o que eu vou fazer com ele? As melhores propostas de investimento nas rubricas mais importantes para o desenvolvimento daquela empresa, aí sim serão selecionadas. Sendo selecionadas, você parte, então, para a segunda etapa do Centelha, que é o recebimento do recurso, estruturação das empresas
daqueles que ainda não estruturaram, não têm empresa, né? Alguns já têm empresas muito novas, ou daqueles que estão estruturando as suas empresas, e aí passa a fazer parte de todo um processo, tá? Que não deixa de ser um processo de aceleração, onde você tem grana e onde você tem toda uma equipe de especialistas te ajudando a evoluir. De 6 meses a 1 ano depois, eu tenho certeza absoluta que a maioria estará apto a ir para o mercado, botar o seu produto e fazer o sucesso que merece. Bacana, Leandro. Bom, é importante ressaltar assim, no Distrito Federal, né, esse programa vai ser implementado com apoio do governo do Distrito Federal, a Biotic S.A., que é uma subsidiária integral da TerraCap, gestora do Parque Tecnológico de Brasília, né, e responsável por fazer esse trabalho como uma agência de inovação, né, do Parque Tecnológico, fazer o desenvolvimento, inclusive, do Distrito Federal, de todo o ecossistema, né, tem todo um trabalho sendo feito aí, o Leandro tem acompanhado aí, junto com a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, para o desenvolvimento do ecossistema do Distrito Federal, né? Então, o Centelha faz parte desses programas, dessas ações que vão ser implementadas aqui no DF para criar um ecossistema forte, assim como o trabalho que foi feito em Santa Catarina, né? Que iniciou com a história aí do Sinapse da inovação, né? Nós queremos chegar aqui também a fazer com que a inovação seja o carro-chefe da economia do Distrito Federal. A gente já tem aí um setor forte de tecnologia da informação e comunicação, o segundo setor em termos de empregos e de geração de renda e desenvolvimento aqui no DF, e a gente tem certeza que, junto com isso, dentro do Parque Tecnológico, a gente está trazendo a biotecnologia, né, que também é uma área promissora, em que o Brasil tem um diferencial importante. Nós temos a Embrapa, eu diria assim, em termos de pesquisa e desenvolvimento na agropecuária, no agronegócio, a empresa mais importante do mundo, né? O Brasil é reconhecido mundialmente por ter um diferencial que a gente tem. E aí, na construção tanto do Biotic quanto do Centelha do Distrito Federal, nós trouxemos a Embrapa como um parceiro. Então, nós temos, dentro do programa Centelha, a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, apoiando o desenvolvimento do projeto, financiando, participando, colocando a contrapartida dos recursos que a FINEP, o Ministério da Ciência e Tecnologia, está trazendo, né, para esse programa. Nós temos a Embrapa, com esse olhar para a biotecnologia, para o desenvolvimento do agronegócio, de soluções que a Embrapa já possui. Tem alguns programas já que o Biotic participou, o Pontes para a Inovação da Embrapa, o Biotic participou em parceria com eles para o desenvolvimento de startups mais maduras, né? Ou seja, já é um degrau mais à frente do Centelha, mas a gente precisa criar essa base, né? Criar as condições para que esses diversos programas possam receber cada vez startups mais maduras, com ideias mais sólidas, né? Mais bem trabalhadas, né? Então, é a construção desse ecossistema, dessas etapas que está sendo feito aqui no DF. Nós temos também o Instituto Federal de Brasília, que é parceiro desse projeto, está junto com a gente desde o início, desenhando e participando da elaboração do programa aqui no DF, e com as suas várias unidades aqui em Brasília, atuando para que os seus alunos apresentem projetos, apresentem propostas. Uma das ideias, inclusive, que a gente dialogou com o IFB, é que isso possa ser utilizado também ali como um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, você tem um desafio enorme, ou seja, criar um negócio que passe por uma banca que vai avaliar se aquilo ali, de fato, é uma solução inovadora, ela para de pé, ela pode gerar um negócio, um empreendimento, que vai receber recursos, inclusive, do programa, né? A UNB também está participando desse programa, e junto com o IFB, no Co-Creation Lab, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, né, Leandro? Acho que era legal contar um pouco da experiência do Co-Creation e como que ele pode ajudar o Centelha, né? Só para concluir em relação aos parceiros, a gente ainda tem a BIPT, né, que é uma associação que reúne os laboratórios de pesquisa do país, uma associação nacional, mas que está sediada dentro do Biotic, e por isso está também nos apoiando e ajudando a desenvolver o Centelha no DF. Nós temos a TechSoft,
que trabalha junto com a Softex, o desenvolvimento das empresas de tecnologia e TI, e temos uma incubadora de projetos dentro do Parque Tecnológico, que é o IBTI, Instituto Brasileiro de Tecnologia e Inovação, e também está esses são parceiros que estão formalmente dentro do nosso contrato, junto com a FINEP, com o Ministério, né, e participando desse programa. Além desse, nós estamos agora num trabalho de trazer vários outros parceiros, né, as outras instituições de ensino, as outras associações aqui do Distrito Federal que queiram participar e ajudar a divulgar esse programa, porque a ideia aí é a gente chegar aí mais do que centenas, né, talvez pelo menos uma milhar de projetos e propostas, né, Leandro? Fale aí um pouco do Co-Creation, para a gente poder linkar isso aí com o projeto. Só um pontozinho que eu acho que é importante ressaltar. De fato, Brasília, no nosso ponto de vista, deu um banho, cara. Por quê? Porque além do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CONFAP, Fundação CERT, que são os que operam o programa de forma nacional, Brasília conseguiu, na verdade, botar as suas duas grandes entidades, vamos dizer assim, promotoras da ciência e tecnologia, que foi o Biotic e a própria FAP-DF, à frente do programa Centelha, né? A Biotic coordenando e tocando o projeto, a própria FAP-DF também participando ativamente, né, em conjunto com o Biotic, para fazer com que realmente esse programa decole. E mais ainda, que é uma coisa interessante, Brasília tem suas características interessantes. Talvez seja um dos estados, assim, estados como participante, né, o Distrito Federal, Unidade da Federação, né? Unidade da Federação, que mais tenha já articulado as suas parcerias, porque você mesmo falou, você já nasce, antes do programa ser aberto, você já nasce com Embrapa, o pessoal da UNB, né, o pessoal do Instituto Federal, várias associações, né, federações, o próprio Sebrae também, quer dizer, tudo aquilo muito bem organizado já, sabe? Por isso que eu acho, de fato, que Brasília vai dar um banho, como a gente fala aqui no Sul. De fato, vai ser algo bastante diferenciado e de sucesso. Falando um pouquinho do Co-Creation, a lógica que a gente adota para ecossistemas de inovação é o seguinte: você tem que ter uma ponte que ligue um lado ao outro. É quase que você ter como a gente tem a metáfora do vale da morte da inovação, né? Aqueles que tentam cruzar o vale da morte da inovação, cerca de 90%, 95% falham, né? Então, como é que a gente ajuda esse pessoal a passar esse vale da morte da inovação? Então, a nossa metáfora é construindo pontes. Tá? E essa ponte, todo passo que você dá, ela tem uma estrutura ali que vai te suportar, né? Então, o que a gente fala? Essa ponte deve começar ali nos centros de conhecimento. Universidades, basicamente, são os grandes centros de conhecimento, mas não são os únicos, né? Organizações mais focadas ali em empreendedorismo também, grupos de inventores, isso também dá, quer dizer, aquelas pessoas que estão ali no início da sua jornada, né? Então, essa ponte começa dessa forma. E, às vezes, os inventores e pesquisadores têm ideias extraordinárias, mas, às vezes, falta um pulinho do gato. Às vezes, falta só uma palavrinha diferente, tá? Para convencer aqueles que estão dando suporte, que estão apoiando, em dizer o seguinte, convencer aqueles que dizem, puxa, isso aqui é uma excelente ideia, eu vou ajudar. E ali no Sinapse, assim no Centelha, o que você precisa ter? Você precisa ter uma boa ideia estruturada. Você já precisa ter essa boa ideia. Pô, essa minha ideia é legal. O que a gente percebeu? Que muita gente tinha excelentes ideias, não empresas, a empresa está lá na frente, vai demorar bastante ainda para chegar à empresa, mas excelentes ideias, mas não conseguia materializá-la, organizá-la e convencer não o mercado em si, mas os apoiadores, tá, de que aquela ideia era boa. E aí nasce um programa que foi, na verdade, uma experiência exitosa também, Ederaldo, olha as coincidências, de um parque em Florianópolis, Santa Catarina, chamado Sapiens Park. O Sapiens Park ajudou a criar o Co-Creation Lab, né, o Co-Creation,
tá? O primeiro, obviamente, depois o co-creation ter vida própria, tá ali e tal, mas a gente acreditou naquele conceito no início, tá? E disse, poxa, vamos ajudar a galera a estruturar excelentes ideias. A gente não quer nem boas ideias, a gente quer as excelentes ideias, para que a gente tenha muitas excelentes ideias que consigam entrar no Centelha. Então, basicamente, aí em Brasília, além da gente conseguir um arranjo institucional muito legal, olha só, o próprio Centelha já está se integrando ao que está existindo. Então, já tem um Co-Creation Lab ali, que o Centelha já nasce integrado ao Co-Creation Lab. O Centelha, teoricamente, seria, vamos lá, o segundo ou terceiro passo dessa ponte. Então, teoricamente, nós temos aí, pela análise metafórica que a gente está falando, poxa, Brasília já está com o primeiro passo bem estruturado. UNB, IFB, Católica, várias outras universidades extremamente criativas e empreendedoras. Depois nós temos um programa que pega esse conhecimento e transforma em boas ideias, que é o Co-Creation. Co-Creation deixa ali essas excelentes ideias que vão para o Centelha, né? E depois desse Centelha tem que estar integrado a outros programas que são extremamente exitosos, como, por exemplo, o Start BSB, o Inovativa Brasil, que está vindo quase na frente. Olha só como a ponte já está sendo estruturada, muito bem estruturada em Brasília. Então, é isso. Co-Creation e Centelha, eu diria que são irmãos siameses. Eles não se descolam, eles estão juntos e vão permanecer juntos. Bacana, Leandro. Assim, e a gente está construindo, dentro do Biotic, né, a sequência dessa escada, né? Ou seja, trabalhando a questão da aceleração, e aí o Biotic, recentemente, a gente inaugurou a aceleradora do laboratório do BRB, né, o BRB Lab, com um programa de aceleração que está sendo apoiado pela Plug and Play, uma aceleradora do Vale do Silício, está dando a consultoria para o banco, para o desenvolvimento das startups, principalmente fintechs, né? São 23 projetos que foram selecionados para estar dentro desse ambiente. A gente tem lá 1.300 metros quadrados de área, 10 empresas vão estar residentes dentro desse ambiente, e mais outras que vão estar participando virtualmente, né, do programa de aceleração, e isso é um processo contínuo, né? Ou seja, a gente está trazendo os parceiros para o desenvolvimento da inovação. Como já falou, a FAP, DF e a Biotic se juntaram, e a gente tem aí, desde o começo do Biotic, um outro parceiro, que é o BRB, que é o Banco de Brasília. Não só nessa questão da aceleração, né? Ou seja, quem tiver, vai passar pelo Centelha, o negócio vai começar a ganhar escala, tem a possibilidade de estar sendo acelerado, de estar sendo incubado dentro de um desses parceiros que vão estar participando do projeto, e se já tiver maturidade para acelerar, é o que a gente quer fazer logo. Ou seja, as soluções hoje não pode perder mais tempo, né? Você precisa ganhar mercado, ganhar atração, né? O quanto antes, para não dar chance para que um concorrente chegue primeiro, né? Então, esse o desafio. E para isso, o GDF, né, o Governo do Distrito Federal, vem estruturando essas ações aí como eu falei, né, a própria Biotic, a Fundação, o BRB. Nós montamos agora com o Detran, o City Detran, que é o Laboratório de Inovações para o Trânsito, né, com foco em fazer de Brasília uma Smart City, principalmente na questão de trânsito. A gente vai utilizar aí as possibilidades que o marco legal das startups, né, trouxe para o desenvolvimento de soluções, de POCs, né, de prova de conceito, de soluções, de usar esse ambiente como um sandbox, né, um ambiente em que você possa liberar algumas regulações, para, por exemplo, testar carros autônomos, né? Essa é uma das propostas do Detran aqui do Distrito Federal. Então, isso é uma das perspectivas ali para o parque. E juntando com as ideias criativas, né, que vão vir dentro do programa Centelha, a gente tem certeza, assim, você já começa a ver um horizonte de Brasília se transformando a partir dessas soluções. Um outro projeto que a gente tem e que está prestes a inaugurar, né, a gente ainda não fez isso até em função da pandemia ter impedido as aulas presenciais,
mas junto com o IFB, a gente montou um laboratório Apple de última geração, patrocinado aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Os professores do IFB já foram capacitados com as tecnologias da Apple, e estão ali já prontos para começar a formar aí uma nova geração de desenvolvedores de soluções que vão alimentar também esse nosso ecossistema, que vão participar, vão poder apresentar suas soluções, seus projetos dentro dos programas aí que estão sendo desenvolvidos, né, em parceria aí com a nossa Fundação de Apoio. Além disso, a gente tem alguns editais também na área de inteligência artificial, né, que é outro ponto aí importante de crescimento do desenvolvimento, né, da inovação. Para o judiciário, fez uma parceria com a Justiça Federal, né, Biotic, FAP e a Justiça Federal. Estamos selecionando projetos para aplicação de inteligência artificial no judiciário, e assim, existe a conexão desses projetos com soluções que vão vir, né, que vão nascer aí da criatividade de todo mundo que está trabalhando e desenvolvendo. Então, é abrir espaço para que os empreendedores, né, possam trazer as suas soluções e inovar dentro do governo, né? O grande potencial que o Distrito Federal tem justamente nessa área de governo, né? De você poder trazer novas soluções para mudar a forma como o governo atende ao cidadão, melhorar os serviços públicos, né? E isso a gente tem uma vocação natural aqui do DF e do Biotic. Bom, Leandro, o que mais? O que nós temos mais aí para falar? Isso aí que você falou é extremamente importante. Vou apenas uma história que é bem interessante. A FAP-DF, na verdade, tem um programa bem interessante que é animação do ecossistema de inovação, o planejamento e animação. E a gente começa a perceber várias lideranças, dentre elas, de liderança realmente bastante pujante, o Biotic, tem outras lideranças também, TechSoft e várias outras lideranças ali, que realmente estão muito engajadas nesse processo, né? E eu acho que, até uma passagem, eu estava conversando com o presidente da FAP, meu amigo, o Marco Antônio, ele estava falando o seguinte, cara, a gente precisa, de fato, mudar a matriz econômica de Brasília. O difícil é saber para que caminho andar. Realmente, a dificuldade é em todas. Mas a gente pode trabalhar de uma forma bastante similar, até olhando um pouquinho o que aconteceu lá fora, óbvio que tropicalizando, trazendo para dentro de Brasília aí inspirações para montar o seu modelo, porque Brasília é uma cidade sine qua non, da pujança que ele tem, obviamente muito ligada ao Estado brasileiro, né, mas tem várias outras oportunidades que quando a gente olha, a gente diz, meu Deus, que troço bacana, né, e uma delas até inspira um pouco a gente da Fundação CERT, um livro que eu recomendo para todas as pessoas, sejam aquelas que trabalham no incentivo ao empreendedorismo, que seja empreendedor também, chamado Startup Nation, a nação startup, que é um pouco a história de Israel, como que ela se desenvolveu. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para se inspirar nesse livro, obviamente não é copiar, gente, dá para se inspirar nesse livro e fazer o seguinte, fazer com que as startups de Brasília sejam não, obviamente não, mas um dos principais elementos do desenvolvimento da região, da mudança da matriz ecológica. Quando você fala de startup, você obviamente está falando de empreendedor qualificado e de conhecimentos avançados, né? Então, essa estratégia que está sendo conversada aqui, desses vários exemplos que você falou, Ideraldo, a Detran. Se o Detran quiser, ele pode encontrar nas startups um excelente parceiro para fazer as suas inovações. O Detran em si, às vezes, tem dificuldade, até metodológica, histórica, porque é uma entidade que historicamente não praticava inovação, tá? Apesar de ser uma entidade que muitas vezes bastante competente, não é isso que a gente estava falando exclusivamente de inovação, né? Mas traga uma startup, acelere esse processo de inovação dentro do Detran, dentro das empresas e tudo mais. Eu entendo que as startups podem sim ser um grande elo de inovação, de mudança de matriz econômica e principalmente de desenvolvimento econômico da região, que se materializa em qualidade de vida para o cidadão, melhores
estruturas para você trabalhar, e aí é o que a gente diz. Na minha opinião, as startups são aqueles que materializam os conhecimentos que são aplicados diretamente para a sociedade. Né? Conhecimento que não é aplicado não tem valor. Ele só está na cabeça de um pesquisador ou de uma pessoa, tal. Quando você transforma esse conhecimento num produto, numa solução, independente se ela vai ser produto de empresa, se vai ser uma solução de uma ONG, ou apenas de um grupo de pessoas que adotam, quando a gente materializa o conhecimento, bingo! A sociedade é beneficiada. Então, esse aí é o apelo que a gente faz, esse esforço que a gente faz é para que participem do Centelha. O Centelha está sendo desenvolvido por uma entidade que está fazendo um esforço enorme, que é o próprio Biotic, em parceria com todos os outros, todas essas outras entidades do ecossistema, e eu acho que pode ajudar bastante. O Centelha é uma das grandes inovações que a gente fez para o Brasil. Ah, sim, é muito importante, e assim, a gente viu as apresentações, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre o Centelha, e ver, assim, quanto que isso tem poder de transformação no ecossistema, né? Pensar as notícias que a gente recebeu, pegar um estado como o Espírito Santo, por exemplo, com mais de 3.000 propostas dentro do programa, né? Você imaginar que o Espírito Santo teria esse ecossistema tão vibrante, tão com vontade, né? Ou seja, as pessoas estão ansiosas ali por apresentar projetos, por participar de um programa de empreendedorismo, né? Você ter a perspectiva, a gente teve aí a primeira edição do Start BSB, né? Mais de 700 interessados ali, propostas, mais de 500 propostas submetidas, né? E aí vai chegar aí ao final com 50 projetos aprovados, né? A gente vai ter o Centelha aí a oportunidade de selecionar 28 projetos também, 28 startups, né, que vão ser criadas a partir desse programa, né, que vão ser acompanhadas e vão ser ali mentoradas, né, receber uma mentoria, receber todo um processo de apoio e acompanhamento, ou seja, que já nasce com as condições para superar esse vale da morte, né? É isso que a gente espera, ou seja, conseguir dar a mão e levar. E é uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E a gente vê aí as notícias recentes, semana passada, eu recebi um número de 5,6 bilhões de investimento nas startups brasileiras. Impressionante. Né? Nós hoje já estamos em terceiro, só estamos atrás dos Estados Unidos e da China em geração de unicórnios, né? Ou seja, empresas com valor de mais de $1 bilhão. E estamos vendo aí a força que nós temos nesse segmento, né? E aí, quando a gente olha, vê muito aí o sistema financeiro, né? O setor é o setor mais forte, e eu vejo assim, o Brasil tem um sistema bancário financeiro muito desenvolvido, né? E talvez por isso seja justamente esse o segmento que mais tem tido força no desenvolvimento dessas startups, né? E em Brasília não é diferente, né? A gente tem aqui o Banco Regional, um dos poucas unidades da federação que ainda tem o seu banco regional para dar esse suporte, esse apoio, né? E eu acredito que vai ser uma das coisas que a gente vai despontar aí também aqui no Biotic, é essa área das fintechs, né? E assim, a gente tem conversado com muita gente, muitas empresas querendo vir para o parque, e o parque, assim, tem um espaço limitado, né? 10 mil metros quadrados, o edifício de governança, com todos esses projetos que a gente já falou aqui, com o BRB, com o IFB, com a Universidade Católica, agora a gente está também alinhando uma parceria no Laboratório de Biotecnologia, tem o maior Sebrae Lab do país, primeiro dentro de um parque tecnológico, são 800 metros quadrados de um coworking público para desenvolvimento de empreendedorismo, inovação. Nós tivemos mais de 10 mil pessoas passando por esse espaço aí antes da pandemia, ou seja, num espaço de 12 meses, e a gente está assim, esperando, vamos voltar com força total, passou aí, está todo mundo vacinado, podendo encontrar de novo, porque a força desse ecossistema está nessa junção, né? Nesses encontros, né? No cafezinho, né? O virtual ajuda a manter a conexão
mas faz toda a diferença a gente ter espaços, né, de encontro para discutir inovação, para ver essas coisas acontecendo e ver, assim, pessoalmente, ao vivo, é uma coisa transformadora, né? Eu tive a oportunidade de conhecer aí o Parque Tecnológico de Santa Catarina, o Porto Digital em Recife, né? O Parque da COP lá no Rio de Janeiro. Quando a gente vê quanto investimento e quanta gente trabalhando no desenvolvimento da inovação, e é isso aí que você falou, buscando transformar a sociedade por meio do conhecimento, mas não só isso, né? Gerar ali a nota fiscal, gerar receita, né? E quando a gente fez a construção, o desenho do Biotic aqui, uma das coisas que a gente fez questão de apontar é quanto de receita tributária ele ia gerar para o governo do Distrito Federal ao implantar um projeto das dimensões que é o nosso parque tecnológico, né? Nós chegamos a uma conta de 3,4 bilhões em impostos gerados nos próximos 20 anos, Leandro. Então, assim, e o investimento que o governo está fazendo é muito menor do que isso. E vale muito a pena investir nesses ambientes de inovação, na construção, na criação disso, e a gente tem um modelo diferenciado do Biotic, né? A gente conseguiu construir aí uma modelagem para ter um fundo de investimento imobiliário que vai construir um ambiente de inovação. Nós estamos falando de 1 milhão de metros quadrados de espaço para empresas, para ter esses ambientes de coworking, de encontro, né, de centro de convenções, para que as pessoas também possam morar, se divertir, estar dentro desse parque tecnológico que junta o conceito de parque com o de uma smart city para chegar a um distrito de inovação. Né? E tudo isso vem sendo trabalhado aí desde 2016, e a gente está próximo agora de lançar eu diria assim, o maior fundo ASG do país, ou seja, um fundo com responsabilidade ambiental, responsabilidade social e de governança para fazer, captar recursos no mercado privado para o desenvolvimento de todo esse ambiente. E isso está sendo possível por quê? Porque tem um investimento do governo, tem essa perspectiva e esse trabalho de criação, né, de um ecossistema forte, capaz de alimentar e preencher esse espaço, né, com empresas de tecnologia. Então, é muito bacana ver isso, viu, Leandro? Você que está acompanhando isso também, Brasil afora, assim, ver que Brasília vai estar no cenário aí com uma perspectiva de ser referência também, né, assim como Florianópolis, que mudou, né, a matriz econômica, né? Hoje a tecnologia é mais forte que o turismo, não é isso? A tecnologia é bem mais forte que o turismo, né? O turismo tem um bom potencial, mas a gente tem um turismo de verão, né? Com praias maravilhosas, e o nosso verão dura 3 meses. Tá sendo previsto, a gente tem recebido aqui, e se você for na internet vai ver, para essa semana agora que está vindo, a partir de quarta-feira, o maior frio desde a década de 50 aqui. As temperaturas devem chegar em Florianópolis abaixo de 0. Ele vai chegar para aí, porque o frio vai subindo, então vocês também vão... Mas então a gente não tem o turismo de inverno aqui, né? A nossa serra aqui tem, porque neva bastante e tudo mais. Mas o mais importante foi o seguinte, dentro da nossa estratégia de mudança de matriz econômica, algo que vocês têm igual a gente ou até melhor, um negócio chamado talentos. Esse negocinho chamado talentos é o grande diferencial de qualquer cidade. A gente só fala de Silicon Valley porque lá tem talentos. A gente não deveria nem dizer Silicon Valley, é Talentos Valley, Talent Valley. Porque lá, de fato, esse é o elemento-chave, tá? Onde você fala em Floripa, Floripa hoje é uma das capitais que mais atrai talentos, né? Às vezes as pessoas estão ali, pô, tô de saco cheio de ficar aqui nas filas, Não, eu quero uma cidade um pouco mais tranquila, um pouco mais, de certa forma, menores cidades, etc.
Florianópolis. A gente vê isso acontecendo com outras cidades, como Curitiba, cidades do interior tem acontecido muito isso, a pandemia fez muito isso, né? Interiorizou um pouco os talentos, e você começa a ver hoje em dia o seguinte, pô, Volta Redonda lá, que eu tive uma reunião semana passada, olha só como cresceu o número de startups aqui, olha só, o pessoal de Itajubá, pô, o pessoal ia todo para São Paulo, agora está voltando de Itajubá. A gente começa a ver, senão, mas esse elementozinho que a gente chacoalha, assim, talentos é fundamental. E aí a gente começa a dizer, sim, nós somos uma das... uma terceira, a sétima unicórnio mais valiosa do mundo é Nubank, é nossa. Tá? O resto é tudo, só tem Estados Unidos e China. Tá? Estados Unidos e China, né? Então, cara, então os nossos talentos são extraordinários. Nossos talentos são extraordinários. A única crítica que se eu puder fazer depois de 26 anos rodando esse país e até rodando o mundo, se é que pode ser crítica, eu digo o seguinte, os nossos talentos, eles precisavam ser um pouquinho mais disciplinados. Nós somos extremamente criativos, super proativos, queremos mudar, mas a nossa disciplina ainda está um pouquinho aquém das outras. Agora, talvez não precisemos ser alemães, nem outras coisas que tenham disciplina, basta sermos brasileiros um pouquinho mais disciplinados. E, às vezes, olhar com otimismo para frente. Eu já fiz há tempo, eu desliguei minhas redes sociais, que ali vai muita coisa, muita... Cara, aquilo ali não precisamos nos preocupar. Vamos fazer a nossa parte, vamos olhar para frente, vamos olhar o Brasil realmente que dá certo, vamos olhar o Brasil das boas notícias. Aí eu tenho certeza absoluta, Ederaldo, e aqueles que estão nos assistindo, nós seremos o primeiro em unicórnio, primeira inovação. Eu acho que nós temos mais ferramentas para ser os primeiros do mundo do que esses países que hoje ocupam esse lugar. Leandro, eu acho que você tocou num ponto importante, a criatividade, né? O talento e a criatividade do brasileiro é algo, assim, fenomenal, né? Fenomenal. A gente consegue ver, e eu acho que isso tem a ver, assim, com essa diversidade que a gente tem, né? Ou seja, nós temos uma cultura diversa, você falou aí, nós temos alemães, italianos também, descendentes que estão aí no sul, nós temos japoneses, ou seja, no Brasil você encontra uma junção de culturas, né? E eu acho que, assim, o diferencial, quando você pensa numa startup hoje, você não pode pensar ela sem olhar para o mundo, né? Então, assim, uma startup hoje, ou seja, um projeto desse, ele tem que nascer, ele vai resolver um problema local, mas ele tem que resolver aquele problema local, o problema regional, o problema nacional e o do mundo. E quando você olha para o mundo, você tem que ter essa capacidade de ter uma visão diversa, né? Ou seja, de conseguir pensar como pensam os japoneses, como pensam os alemães, como pensam ali os italianos, os americanos, para que você apresente uma solução que encontre vazão, né? Ou seja, que ela chegue lá e eles compreendam aquilo que você está apresentando, porque isso é questão cultural mesmo, né? Tem soluções que você pensa assim, funciona bem aqui no Brasil, mas você leva para a China, você chega lá, o chinês olha para aquilo e fala... Isso mesmo. Coisa de brasileiro, né? É quase isso, né? Ou seja... Na verdade, é quase que um espanto, né? Como é que vocês pensaram um troço desse? Realmente, o brasileiro não tem fronteiras. Ele não tem os limites das fronteiras, das barreiras criativas. O brasileiro realmente é diferenciado. E assim, e a gente tem a certeza de que o Centelha vai ter muito sucesso aqui no DF, porque temos também, além da criatividade, né, a competência, né, tem o conhecimento gerado, criado. O Distrito Federal tem a maior média de mestres e doutores por habitantes do país. Nós temos aí uma situação em que o serviço público já não demanda tanto quanto antes, ou seja, menos concursos públicos, uma trajetória aí de que o mercado, as pessoas vão ter que buscar esse mercado privado, né? Vão ter que buscar empreender para poder encontrar novas ocupações, né? E você tem também toda essa transformação das ocupações, né?
Então, tudo isso que está sendo construído e criado é justamente para possibilitar isso. O novo emprego, ele está aí, é empreender, né? É muito nesse sentido. E aí, o Centelha vem para ajudar, para dar esse incentivo, né? Nós estamos falando aí de um aporte de subvenção econômica, né? Para as empresas que vão ser criadas, né? No caso aqui do Centelha DF, de R$60 mil. A gente ainda tem aí a possibilidade das bolsas, né, via CNPq, para dar suporte a esses projetos, apoiando bolsistas que vão estar trabalhando junto com essas empresas, né, vão estar sendo selecionados, e a perspectiva da gente lançar esse edital agora no início de agosto, né. Então, estamos correndo aí, a notícia que a gente dá é o seguinte: estejam preparados, porque vai ter... Estejam à frente da oportunidade. Significa, já vai trabalhando. Já vai trabalhando. Toda oportunidade surgir, nós estamos prontos. A disciplina, isso que você falou a respeito da disciplina, né? Ou seja, não espere para a última hora. Já comece agora a preparar o projeto. Tem gente que já está na frente, que já está no Co-Creation, né? Quem está participando do Co-Creation já está desenhando seus projetos. Tem projetos que já foram submetidos no START, né, BSB, e que também podem ser redesenhados, repensados e tal, e vir também para o Centelha. Então, muito bacana. Leandro, quero agradecer aí muito a sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente, falando sobre o Centelha, apresentando isso aqui para a galera que está aí ansiosa por ter mais oportunidade de empreender, né? E desejar aí um bom sábado, uma boa campus aí para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado, Leandro. Suas últimas palavras. Obrigado, é sempre um orgulho estar aqui com vocês. Tá? E uma boa jornada empreendedora para todos que estão participando, tanto do Campus Party, quando vão participar dos outros programas, Co-Creation, Centelha, Start BSB e todos mais. Grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado aí para todos que participaram e nos acompanharam. Até mais.